Único Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui nesta hora com um único propósito, Senhor, de adorar, de reconhecer ao Senhor em nossas vidas, declarar que o Senhor morreu numa cruz em nosso lugar. Obrigado, Jesus, por ter vindo a essa terra e porque o Senhor morreu por nós, Jesus. Sem o Senhor não tem como, Deus. E com o Senhor é diferente. Com o Senhor é muito bom. Com o Senhor nós temos um diferencial que ninguém tem. Por isso, Senhor, usa-nos para que possamos, ó Deus, influenciar pessoas para te conhecer, para que esse mundo reconheça a cada dia mais que o Senhor é o Senhor, o único Senhor das nossas vidas. Abre, ó Deus, o entendimento das pessoas nessa hora, o meu entendimento, para que eu somente seja um canal da Tua voz a todos nós que estamos aqui. Usa-me, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Muito obrigado. De novo, é um prazer muito grande estar aqui. Não sei qual é a sua expectativa nesta noite, o motivo que trouxe você aqui, se simplesmente é porque você já está acostumado todo domingo vir na igreja, se faz falta, se você não vir, ou se o seu pastor vai te cobrar, se você não vier, ou se alguém te convidou, você está aqui pela primeira vez, fala, quem é esse aí que está querendo falar para mim alguma coisa? Saiba que Deus vai falar com você nesta noite, amém? Através da minha vida, eu não sou melhor que você, muito pelo contrário, mas Deus tem uns planos que só Ele sabe quais são esses planos, e eu quero servir Ele nesta hora, amém? O título dessa mensagem que eu queria falar para vocês é o seguinte: superando limites, enfrentando os gigantes. Superando limites, enfrentando os gigantes. Quem tem gigante para vencer aí, essa semana que vai começar? Dá para levantar as duas mãos, não? É muito gigante, né? Muito bem, então vamos refletir um pouco na palavra de Deus, o que Deus nos fala, né? Porque gigantes tem desde a época de Davi. Então vamos à palavra de Deus. Eu queria ler um texto com você, que fica em 1 Samuel, capítulo 17. 3 versículos, na verdade, se você puder, eu sei que você já viu essa história uma vez na vida, a luta de Davi com Golias, mas todo esse capítulo de número 17, depois dessa mensagem, né, lição de casa, se você puder dar uma lida neste capítulo, em cima daquilo que a gente vai conversar hoje, você vai ver coisas lá que você fala assim, nossa, eu nunca tinha visto isso antes. É um texto especial. 1 Samuel 17, versículos 45, 46 e 47. Não sei se a minha versão está igual ali, mas eu vou ler pela minha aqui, vamos lá. 45. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Aleluia! Esse é um texto, acho que bem conhecido, que Davi desafia ali, né? Na verdade, Golias está desafiando o povo de Israel, e Davi toma um posicionamento, né, nesta batalha que estava acontecendo. Mas antes de nós entrarmos na história de Davi, eu queria entrar em alguns pontos do nosso dia a dia, que são gigantes, né? Então gigantes existem e são muitos, como eu falei para vocês. Então quais gigantes, eu não sei o que passa pela sua cabeça agora, mas quais gigantes têm te desafiado, te enfrentado, assim como Golias fez com Davi e Israel? O que tem no seu dia a dia ali, na segunda-feira, você já está parando para pensar e fala assim, eu tenho esse gigante para derrubar. Existem vários, né? Um gigante que eu queria citar, medo. Alguém tem medo aí ou não?
Eu não tenho, eu sou fortão, sou machão. Tem medo escondido aí. Tem medo escondido. Tem medo de barata. Tem algum trauma aí, né? Precisa curar esse trauma. Então existem medos. Os psicólogos de São Paulo dizem o seguinte: medos e fobias têm sempre uma raiz em alguma experiência ruim do passado. Pode ser uma verdade ou só filosofia, mas tudo indica que se você tem um medo, é algo que você adquiriu no passado, né? Então, pense nisso. Não quero entrar no detalhe, né? Senão a gente vai falar só sobre isso. Um outro ponto, outro gigante, crise. Já ouviram falar crise? Não? O Brasil está passando por crise ou não? Não mais, né? Depois que a Dilma caiu, entrou o Temer, tudo mudou? É interessante, né? Em 3 meses de novo governo, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, ele valorizou o Brasil de menos 3,3% para mais 0,5% de crescimento. O que mudou? Aí, depoimento do FMI, aumento na confiança do mercado brasileiro. O que mudou? Estão confiando mais. Confiando em quem? No quê? Né? É muito daquilo das suas crenças, das suas experiências. Então eu tenho medo porque alguma coisa no meu passado me influencia na tomada da minha decisão hoje. Então a crise está passando no Brasil porque está aumentando a confiança. Mas mudou o que no governo de um para o outro? Nada, mas está melhorando a confiança. Então o Brasil vai crescer, vai mudar, vai melhorar. Qual o mais gigante? Dinheiro. Alguém tem problema com dinheiro aí? Não. Existe um livro, né, minha esposa fez um curso recentemente, ela me apresentou esse livro aí, eu fui de carona, né? Fala como é que é o nome? Segredo da Mente Milionária. Não sei quantos de vocês já leram. Mas ele fala lá bastante sobre como pensar com uma mente milionária. Você precisa desse livro? Eu acredito que você precisa mesmo. É bem interessante, porque ele te ensina a pensar com uma mente milionária. Então, muitas pessoas, tem aquele candidato nos Estados Unidos lá que está concorrendo à presidência, o Trump, o irmão dele, a família toda, é muito rica. E ele ele também era muito rico, ele era milionário, e ele perdeu tudo. Ele trabalhava no ramo imobiliário, e ele perdeu tudo. Deixa eu pegar minha cola. Cadê você? 1990. Perdeu tudo. Hoje ele já tem na conta corrente dele, não sei se é na conta corrente, mas em patrimônio, 3 bilhões de dólares. Como é que uma pessoa que em 1990 faliu, depois de 26 anos, está com 3 bilhões de dólares na conta? Porque ele tem uma mente milionária. O Golias, dinheiro não é um Golias na vida dele. Ele enfrenta o problema de dinheiro com facilidade. Eu também tenho algumas experiências ao contrário que eu posso comentar para vocês. Dentro da minha família, tem uma pessoa que é extremamente próspera no trabalho. É médico, ganha muito dinheiro, né? Muito dinheiro. Só que ele casou com uma esposa que gasta muito dinheiro também. E um dos comentários que ele faz ali, que dá para ver na prática que é verdade, é que a pessoa que não está acostumada a pensar com a mente milionária, mesmo que ele ganhe muito dinheiro, ele vai arrumar uma maneira de perder esse dinheiro. Ele não está acostumado. Então essa pessoa que é da minha família, que vocês gravam agora, não dá para falar nome. Ele ganha muito dinheiro, mas ele casou com uma mulher que gasta muito dinheiro para quê? Para que não tire ele da zona de conforto dele. Porque ele não quer, é o contrário, ele não quer ter muito dinheiro. Então ele ganha muito, mas ele gasta muito, porque ele não quer se preocupar em ter muito dinheiro. Então são gigantes na nossa vida. Eu tenho vários que eu tenho que enfrentar toda semana. E acredito que vocês também têm. Então hoje nós vamos entender um pouquinho o que a Bíblia Sagrada fala sobre isso, né? Desses gigantes. São 3 exemplos que eu usei. Mas também existe o seguinte, que tudo que parece ser maior que você é um gigante para você. Não sei o que é. Pode ser a barata que eu falei. Eu até comentei com a Rosana, né? Que esses dias atrás, na minha casa, parecia sei lá o quê. E eu falei, é agora que eu vou perder qualquer nojinho de barata. Saí igual um ninja. Acabou. Nunca mais. Passou, venci.
E eu acredito que vocês tenham também algum tipo de medo ou gigante a enfrentar. E Deus não nos chamou para temer os gigantes, mas para vencê-los. Amém? Não devemos temer, e sim vencer. Aí eu queria entrar em 3 pontos, que aí a gente volta aí para a palavra de Deus, que é o seguinte. Primeiro ponto: não escute a voz dos pessimistas. Não escute a voz dos pessimistas. Antes de entrar no texto mesmo, de 1 Samuel capítulo 7, 17, existe uma experiência também de uma pessoa que eu acredito que alguns de vocês possam conhecer, que é Franklin Roosevelt. Conhecem ele, não? Presidente dos Estados Unidos, há muitos anos atrás. Franklin Roosevelt colocou na mente dele, no coração dele, que ele ia ser presidente da República. E ele foi estudar direito, enfim, política, e se formou, e se elegeu governador dos Estados Unidos, de Nova York, senador, e com 39 anos de idade, ele sofreu poliomielite, e foi parar numa cadeira de rodas. Eu não sei se vocês já têm alguém na família que anda de cadeira de rodas, ou tem algum problema nesse sentido, mas nós somos preconceituosos com um monte de coisa, isso também. Eu até tenho uma experiência na minha vida, que no passado um gerente meu sofreu um acidente de moto, e aí ele quebrou o tornozelo. E aí ele ficou trabalhando de cadeira de rodas. E eu era como ele era meu chefe, né, então tinha que fazer aquilo que ele me pedia. E eu ficava lá só guiando ele para cima e para baixo. E quando surgia algum problema também no aeroporto, eu trabalhava na TAM na época no aeroporto, e chegava o cliente para falar com ele, conosco ali, o cliente ignorava ele, a presença dele ali. O cliente se dirigia a mim. Ele era meu chefe, mas o cliente se dirigia a mim porque achava que ele ali não ia resolver o problema dele. As pessoas são assim, não foi um cliente, foram vários. E voltando aqui a história de Roosevelt, vocês acham que naquela época, meados de 1930, 1940, o preconceito era muito maior ainda, né? Você acha que as pessoas iriam, ainda mais os americanos que gostam de endeusar os presidentes, iam reconhecer uma pessoa na cadeira de rodas como presidente da República? Sabe o que as pessoas em volta dele falaram? Roosevelt, esquece, não vai dar. Você estava muito bem, você foi governador, foi senador, mas agora essa doença vai te atrapalhar. E sabe o que aconteceu? Você já sabe que ele virou presidente da República nos Estados Unidos, mas não foi uma vez. Ele é o único, até hoje, que foi reeleito 4 vezes presidente dos Estados Unidos. Você imagina a força que ele tinha interna, que movia, que influenciava, que não deixava as pessoas o influenciarem. Então esse primeiro ponto diz: não escute a voz dos pessimistas. Roosevelt ouviu muito, não ouviu a voz dos pessimistas, ele ouviu muito em volta dele. Mas ele era tão determinado que ele falou assim: eu não vou ser só presidente dos Estados Unidos, mas como eu vou ser 4 vezes. E até hoje não teve nenhum que se reelegeu 4 vezes, nem vai ter, que eu acho que, se não me engano, a lei lá não permite mais. Então ele foi o único. Voltando para a história. 1 Samuel 17, versículo 33. Vou ver aqui. Davi, neste momento, nesse contexto do livro aqui, que a gente está lendo na guerra de Davi com Golias, um capítulo antes, ele já tinha sido ungido por Samuel. Então, teoricamente, ou na mente dele, ele já era ungido a rei. Então, não sei se você já teve essa experiência, você sabe muito bem quem você é. Deus muitas vezes já falou para você quem você é, mas a realidade do dia a dia não traduz aquilo que Deus falou que você é. Davi já tinha sido ungido a rei. Só que nesse contexto, não sei se vocês lembram, né, dessa história, Davi nem tinha sido convocado para a guerra. E nesse momento que ele se posiciona, ali que ele foi lá naquela batalha, falou: eu vou lutar contra esse gigante, Saul, que era o rei, vira para Davi e fala o seguinte, versículo 33. Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Então, Saul, pensa comigo, estavam com medo do gigante, né? Há muito tempo com medo do gigante. Aí chega algum menininho,
para brigar com o gigante. Saul deveria falar assim, então vamos lá, vamos motivar, porque agora ele vai lutar no nosso lugar. Se ele perder a guerra, nós vamos ser escravos deles, então eu preciso motivar esse menino para vencer. E é o primeiro a falar, você é um rapaz, você é um menino. Então não sei se você jovem que está aqui me ouvindo nessa hora, quantas vezes você já ouviu que você não é capaz, que você que não consegue, que você não tem experiência necessária. Não receba isso. Ouça as palavras que Deus fala para você, aquilo que Deus fala a seu respeito. Se prenda nisso, não se prenda na palavra dos pessimistas. Muito bem. Números 13, uma outra história, bem conhecida também. Aqui fala dos espias, quando Moisés enviou os espias. Números 13, versículo 32. Eu sou da geração XY, não sou tão bom nos aplicativos. Vamos aqui. Foi mais rápido. 13, versículo 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos, nela são homens de grande estatura. Esse aqui é o depoimento de 10 espias. Moisés pede para que 12 espias vão vigiar a terra prometida, e 10 deles voltam com esse relatório. Falou, gigante lá, eles são grandes, eles vão devorar a gente. E Josué e Caleb voltaram com uma outra resposta, que é o versículo 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Então esse é o relatório de duas pessoas, de duas frentes. É a mesma situação. Eu não sei qual gigante passa pela tua vida hoje, mas você sabe que ou você ou pessoas da sua família têm reações diferentes de enfrentar o mesmo problema. No mundo corporativo a gente usa muito o exemplo de um copo. Imagina esse copo. Deixa eu fazer o exercício aqui. Será? Esse copo aqui, ele está meio cheio ou meio vazio? Tem gente que vai falar que está meio cheio. Tem gente que vai falar que está meio vazio. Você é Caleb ou você é os outros 10? Os outros 10 vai falar assim, está meio vazio. Caleb e Josué falaram, está meio cheio. Deus está chegando, vai acontecer. Está meio cheio ou meio vazio? Meio cheio. Muito bem. Segundo ponto, lidar vitoriosamente contra os críticos. Agora vai pegar. Voltando lá para 1 Samuel 17, versículo 28. 1 Samuel 17, 28. Oh, Jesus. 28. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Davi, neste momento aqui,
O pai de Davi chama ele e fala assim: Davi, vem cá. Seus irmãos estão lá em guerra e devem estar com fome. Então, preparou algumas coisas para Davi. Davi estava lá com as ovelhas dele no deserto. Chamou ele e falou: pega tudo isso aqui e leva para os seus irmãos. Quando Davi chega nesse momento na guerra, na batalha lá, ele vê Golias desafiando o povo de Israel e todo mundo com medo, com cara de medo. E ele começa a perguntar, fala assim: o que está acontecendo? Que eu não estou entendendo. Né? Quem é esse gigante? Quem é esse incircunciso? E o irmão dele, que estava no capítulo 16, vendo que ele foi ungido rei de Israel. Vira para ele e fala assim: ô Davizinho, ô pequenininho, ô caçula, fica na sua, rapaz. Volta lá para o deserto com as suas poucas ovelhas. E você acha que ele falou isso assim, desse jeito educado que eu estou falando com vocês ou não? Deve ter chegado gritando, um ninja. Então, muitas vezes, os inimigos que eu falei, para não ouvir, né, a conversa dos pessimistas que estão no seu dia a dia, eles não vão falar com você assim: ô querido, dá licença, né? Vamos para o trânsito aqui, né? Vamos lá. O trânsito de Maringá é bênção, né? Não vai ser todo mundo ligando a seta: opa, como vai e tal, deixa eu passar, tudo bem, querido, opa, vai lá, Deus abençoe, né? Não, já vão chegar, já, né? E esse irmão de Davi chegou nervoso, e não era um estranho, era o irmão dele, e chegou, além de chegar chegando, como eu falei, chegou ainda caluniando Davi. O que ele falou de Davi? Olha lá no finalzinho lá, ele falou para Davi que ele era presunçoso e que o coração dele era mau. Olha só, ele caluniou ainda com relação a Davi. Vocês acham que Davi era presunçoso? Que Davi já era rei de Israel, ele já tinha sido ungido. Ele poderia ter falado assim: ó, querido, o Eliabe, né, irmão dele, era tão mala aqui que eu nem gravei o nome dele. Eliabe. Falou: querido, você tem que cuidar das suas ovelhas, do seu deserto. Fala: você não sabe com quem você está falando, dá licença. Você está falando aqui com o rei de Israel. Você lembra que a gente estava na casa do papai? E Samuel chegou para ungir? E você era o maior, bonitão, grandão, bonito, escolhido? E Deus falou que não? Quem que eles chamaram? Davi não poderia falar assim? E Davi não tomou essa atitude. Se vocês olharem, Davi ele virou. Se não me engano, no versículo 28. Isso mesmo. Aí Davi falou no versículo 29 o seguinte: e disse Davi: o que eu fiz agora? Será que nem posso conversar? Então ele se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Então Davi não ficou ali, falando assim: ó, você sabe o que você está falando? Eu que fui ungido, cara, não foi você. Começou a brigar com o irmão dele? Não. Ele pegou e virou. Falou: ó, você não me reconheceu, né, meu irmão? Você deveria me reconhecer, sabe que eu sou o próximo rei, vou entrar no lugar de Saul, né? Você viu isso acontecer. Ele poderia entrar em briga ali, naquela hora. Mas o que ele fez? Ele virou. Foi presunçoso? É o que ele foi acusado, né? Ser presunçoso e mau. Tudo que Davi não foi presunçoso e mau. Então nós precisamos lidar vitoriosamente contra os críticos. Isso é uma posição que Davi teve naquela hora, se tornou vitorioso naquele momento. E além do juízo de valor, né, que eu já falei, deserto, poucas ovelhas. Ele não falou que Davi tinha potencial. Quando ele falou sobre o irmão dele, ele justamente quis humilhar ele ali. Falou: você é lá daquele deserto, aquelas poucas ovelhinhas. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas eu na minha vida, no mundo corporativo, é direto. Gente que deveria torcer por mim, gente que deveria acreditar em mim, e que direto vira para mim e fala: ó, querido, vai cuidar das suas ovelhas lá no deserto? E o deserto e as ovelhas que eu cuido é muito legal, entendeu? Eu sempre brinco que a minha autoestima é super alta. É super alta. Não adianta fazer bullying comigo, não adianta me colocar para baixo. É óbvio que a gente tem
o dia que a gente não está legal, que pesa mais, né? Acredito que todos nós temos. Mas eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso. E Ele me escolheu. Deus nos chama, né? Não sou eu que falo, ó Deus, eu queria estar em Maringá hoje, trazendo uma palavra para vocês. Deus que desafia, né? Através da vida do Marco Aurélio, que sempre oportuniza isso na vida das pessoas. Mas Deus que nos escolhe. É Ele que te escolhe. Eu não sei onde você está, onde Deus tem te colocado, né? Onde você trabalha, o local onde você se relaciona, na sua família. Mas se você está lá, Deus tem um propósito na tua vida lá. Não tem um propósito na minha vida, no teu lugar. E sim, na tua vida, naquele lugar. Então deixa Deus te usar. E saiba que não vai ser fácil. Jesus prometeu isso, né? No mundo tereis aflições. Não foi isso que Ele falou? Ele falou assim, ó, no mundo vai ser super bacana. Vai ser um parque de diversões. Não falou. Mas tem como a gente tornar esse mundo que nós vivemos com Jesus muito legal, muito bacana. Né? Não é fácil, mas tem como ser muito bacana. Vamos seguindo. Outro ponto. Vitória vem de Deus e é para abençoarmos os outros. O texto segue, né? Então Davi vai, ele vence Golias. Não sei se todos lembram dessa história, espero que sim. E versículo 46. Diz o seguinte: hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu, às aves do céu e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Davi aqui não falou assim, Deus, todo mundo saberá que eu sirvo um Deus todo-poderoso. Quando ele se posiciona, ele fala assim, ó, se eu vencer Golias, todo mundo vai saber que existe um Deus em Israel, que todo esse povo aqui de Israel serve um Deus fiel, um Deus poderoso, que a minha vitória ela não vai ser minha. Ó, o Juliano, ele é muito bom e ele é o máximo, só para mim, só para eu crescer, para eu aparecer. Ele falou, ó, todo mundo vai saber que existe um Deus em Israel, a minha vitória é a vitória de Israel. E segue, versículo 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Em nossas mãos. Ele não fala assim, e saberá que Deus entregará todos vocês na minha mão. Ele fala nas nossas mãos. Então Deus muitas vezes nos abençoa para que a gente possa, muitas vezes não, eu acredito que sempre. Se Ele tem te abençoado, não é para você, é para que você abençoe outras pessoas. Se Deus tem me abençoado, eu acredito que é para abençoar outras pessoas. A gente tem ficado ali em Vinhedo, né? Estamos em Vinhedo, não sei por quanto tempo, tem sido uma bênção, eu gosto muito da cidade, gosto do clima, é parecido com o de Maringá, é bonito, próspero, tudo legal. Eu não sei quanto tempo Deus vai permanecer com que a gente fique ali. Mas Deus tem feito com que a gente permaneça naquele lugar. Não é fácil muitas vezes, né? Você fica sozinho, principalmente para Carol foi um desafio. Sair da mãezinha, né? Minha sogra, eu sempre brinquei, né, com essa história. Eu acho que muitos de vocês também. Você não pode morar nem muito perto nem muito longe, né, da sogra. Minha vida, tá vendo? Com a boca você abençoa, com a boca você amaldiçoa, né? Enfim, minha vida foi isso. Logo que a gente casou, minha sogra se encantou pelo prédio que a gente mudou. Olha só. É de Deus isso, Marcão? Acho que não. E aí ela mudou para o apartamento de cima do nosso. Eu falei, meu Deus do céu, era todo dia vendo minha sogra de baby doll. Falei, não, mas eu vou mudar essa história, Falei, aí me convidaram para mudar de cidade, nós fomos para Campinas primeiramente, depois Vinhedo. Falei, ô Jesus, aleluia, né? Agora não vai ter mais isso. O que você acha que acontece agora? Aí de mala. Quando vai, fica tempos e tempos e tempos, né? Então Deus tem nos levado para esse lugar, foi muito bacana para nós como família. Deus tem trabalhado com a gente ali, muito bacana, né? Porque cria aquelas facilidades que o nosso corpo gosta, né? Então a gente gosta de conforto. O
corpo humano é assim, ele gosta de conforto. Qualquer incômodo, e o incômodo que faz a gente melhorar, né? Quando está confortável, mas está tão gostoso, né? A gente estava conversando com o Marcos, acho que ontem, a igreja aqui está crescendo, né? A igreja está crescendo, daqui a pouco não vai caber mais. A gente teve a feijoaba, talvez tenha sido a última feijoaba, porque daqui a pouco não dá, né? Para as irmãs aqui ficarem ali se matando de fazer feijoada, talvez não dê mais. E aí vai ter gente que vai falar assim, Marco, mas a igreja está tão grande agora, era tão gostoso quando era pequenininha, né? Lembra daquele templo pequenininho que a gente ficava, todo mundo se conhecia, a gente ia na casa dos outros. Então valorizem esse momento, curtam que vocês estão, mas eu creio que vocês estão num momento que é bem gostoso e que vai crescer rapidamente em nome de Jesus. É um momento que o começo não é fácil, né? Quando você está sozinho, né? Conversando com o Marco, no começo que ele veio para cá, não é simples, né? Fala, você vai sair de Curitiba e vai para Maringá abrir uma igreja. Não é simples. Para nós a mesma coisa. Fala, você vai mudar para Campinas, na época que a gente foi para lá. Não é fácil. Para mim ainda eu vivi já, quando era adolescente, vivi um ano fora do Brasil, meio que forçadamente fui acostumado a viver um pouco fora. Tenho descendência de romenos, diz que os romenos são ciganos, então devo ter alguma coisa disso, né? As raízes que eu falei no começo aqui na administração. Mas a Carol sofreu um pouquinho mais. Mas Deus, neste momento que nós estamos lá, eu creio que Deus está nos usando. No meu trabalho, Deus tem me usado lá, tem influenciado pessoas lá. Muitas vezes sem o evangeliquez que nós usamos, né? Eu aqui acredito que estou falando com o evangeliquez, mas Deus tem me usado para falar com públicos grandes até, mas com comportamento, com testemunho de vida, né? Das pessoas verem falar, esse rapaz tem algo diferente. Para mim, claro que não é para mim. Onde eu estou ali trabalhando é para abençoar, né? Como eu falei, assim, eu estou lá, eu não sei por quanto tempo eu vou ficar nessa empresa, mas enquanto eu estou lá, eu quero que ela seja melhor, né? Quero que vocês tenham essa expectativa. A Azul é a melhor empresa aérea do Brasil. Essa é a nossa missão lá, como empresa, ser a melhor empresa aérea do mundo. Não é nem do Brasil, é do mundo. Temos uma visão lá. E nós também temos que ter isso como cristãos, né? Nós temos que ser os melhores. As pessoas hoje em dia, no mundo afora, aí tem uma dificuldade gigantesca de viver. Os problemas têm aumentado, né? Como eu falei, os medos, os pânicos. Tem dados alarmantes aí de estudos falando de a síndrome do pânico, que não sei quantos mil pessoas já sofrem do síndrome do pânico, até 2020 esse dado vai aumentar. Quem que vai mudar essa situação? Quem vai mudar isso? Nós, né? Nós, não é uma pessoa, não é uma igreja, não é o Marco Aurélio, somos nós, é vocês no dia a dia. Muitas vezes também as pessoas falam assim, o Juliano gosta de fazer filho, tem 3 filhos tal, e daí quando eles brincam eles já falam que eu tenho 6, 7, né? Hoje em dia sim, né? As pessoas têm medo de ter filho, tem medo, né? A geração dos meus pais, no mínimo era 3, né? Pode olhar, todo mundo tinha 3 filhos, dificilmente quem não tinha, quem tinha algum problema, alguma coisa, mas era no mínimo 3. Antes, mais ainda, né? 5, 7, 10, 12, 13. E hoje a gente conversando com cristãos, qual que é a palavra? Esse mundo está muito difícil para a gente colocar filho no mundo, né? Só que daí os muçulmanos não têm esse medo, eles vão e arrebentam de ter filho. E aí o que vai acontecer? Pela quantidade, eles vão influenciar muito mais, né? Então eu já parei nos 3, fiquem tranquilos, mas eu quero fazer, e parei nos 3 por quê? Porque o dinheiro influencia. Nós vivemos num mundo capitalista hoje. Eu acho que é isso que influencia mais a decisão dos pais terem um filho só. Mas se eu deixar o dinheiro influenciar a minha decisão, eu sirvo a quem? A Deus ou a Mamon, que é o Deus do dinheiro? E esses 3 filhos, por que eu parei? Porque eu também quero fazer dessa educação, que no passado recente, quando os pais tinham 5, 6 filhos, não davam a atenção que hoje a gente precisa dar. Vamos combinar também, né? Hoje, se a gente bobear, meu filho tem 2 anos, está lá, ó, né? Então a minha atenção para ele tem que ser muito maior do que os pais tinham há 50, 60 anos atrás. Então eu preciso dedicar, e o meu ministério hoje, eu creio, né, hoje eu estou aqui falando para vocês como pastor, mas o meu ministério hoje é a minha família,
O meu trabalho onde eu estou lá são os meus filhos. Se eu dedicar para que eu faça do Emanuel, da Beatriz, do Benjamin, da Carol, pessoas que sejam bênção, que eles estejam no centro da vontade de Deus, está tudo certo, está resolvido. Eu não preciso ganhar milhões, bilhões. Se eu ganhar, ótimo, que eu possa abençoar mais pessoas ainda. Mas o meu foco é esse. Eu creio que para vocês é a mesma coisa. Aonde você está? Qual é a sua dificuldade? Qual o seu gigante? É seu pai, sua mãe, seu primo, seu chefe? Se eu for falar de chefe aqui, vai ficar a noite inteira, né, se eu pudesse me queixar. Mas eu, diferentemente de me queixar da minha chefe, eu abençoo a vida dela, declaro as bênçãos de Deus sobre a vida dela. Tem muitos dias que ela quer me pegar. E por que ela quer me pegar? Não sei. Não tem motivo nenhum. Se eu desse um motivo, eu ia falar para vocês, eu pequei aqui, eu não fiz isso direito. Mas é um mundo espiritual que nos cerca. A gente tem que crer que nós somos um espírito, que estamos num corpo. E não de vez em quando a gente fica espiritual aqui e fala em línguas estranhas, ou vem aqui para adorar a Deus só no domingo. Nós somos espírito e estamos num corpo. Então, esse mundo espiritual nos rodeia, esses Golias estão aí afora. Quando a gente sair daqui, vocês vão ver que os Golias vão se levantar. E vocês são as pessoas que Deus escolheu para estar naquele lugar, naquele momento, para derrotar esse Golias. Amém? Vocês creem nisso? Vocês são escolhidos de Deus para derrotar esse Golias? Amém. Que mais, Jesus? E aí, falando de que Davi, ele venceu não por ele mesmo, não para abençoar ele mesmo, mas para abençoar outras pessoas, o versículo 52, ele finaliza aqui falando o seguinte: Então os homens de Israel e de Judá deram um grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Se vocês lerem o texto depois, vocês vão ver que esse exército, eles estavam com medo antes de Davi chegar, tremendo, se escondiam, não tinham força nenhuma, estavam com nada, bola murcha. Conhece os bola murcha? Não sei se você está assim hoje, bola murcha, você conhece pessoas bola murcha, mas a influência de Davi sobre a vida daquelas pessoas, a vitória de Davi, influenciou tanto a vida daquele exército, que quando Davi pegou a funda, arremessou, bateu na testa de Golias. Eu acho que quando Golias estava fazendo assim, eu acho que já tinha soldado correndo já. Eles se encheram tanto de garra, de coragem, de vigor, e eles foram atrás dos filisteus. Não foi uma vitória de Davi. Davi derrotou Golias, mas o exército de Israel foi atrás, e foram lá e arrebentaram com todo mundo. Mas cadê essa garra antes da chegada de Davi? Onde estava? Onde estava? Então, o mundo está em crise. Nós temos problemas. Cidade de Maringá, meu Deus, quantos problemas. Aonde estão as pessoas que vão mudar a história de Maringá? Aonde estão? Somos nós, não tem jeito. Deus não está falando assim, olha, você tem as qualidades necessárias, vamos fazer uma entrevista de emprego aqui. Deixa eu ver o seu currículo. Você fala inglês? Formação, por favor? Qual que é a sua experiência? Deus não faz isso, Ele te escolhe, Ele te capacita. Então as pessoas que vão mudar a história dessa cidade estão aqui. E essa cidade parece bonito, né? A cidade de Maringá. A cidade de Maringá é a sua casa. A cidade de Maringá é a sua família. Talvez não seja de Maringá, talvez esteja longe também de você. E quem vai influenciar essa cidade, essas pessoas, são vocês. Deus tem escolhido você. E não importa a sua capacidade, aquilo que você tem, o teu currículo, Deus tem separado você para influenciar essas pessoas. Amém?